Graça e paz, irmãos. Amém. Uma alegria enorme estar com os irmãos aqui. Vamos ter um breve momento de oração juntos e abrirmos a palavra do Senhor. Senhor, nós realmente estamos muito felizes, Senhor, de estarmos juntos, reunidos na Tua presença. Nós nos colocamos aos Teus pés com grande expectativa, Senhor. Os nossos corações se enchem de desejo de que o Senhor nos surpreenda nesta noite. Nós pedimos que pela Tua infinita graça, o Senhor possa derramar sobre nós nessa noite mais de Ti mesmo, pelo Teu Espírito, através da Tua palavra, através da comunhão na mesa do Senhor. Senhor, nos concede graça de estarmos com toda a atenção dos nossos corações dedicadas ao Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Espírito do Senhor, para que isso seja uma realidade para nós. Então nós entregamos a Ti esse tempo e pedimos que Tu administres conforme for do Teu agrado. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de Ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque Tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmão, essa noite é uma noite especial para nós, para o povo do Senhor que se reúne, porque na graça do Senhor Ele nos tem preparado, vez após vez, domingo após domingo, a oportunidade de nos achegarmos juntos à mesa do Senhor. É para nós, o povo do Senhor, um privilégio sem igual, sem par. Se nós não estivermos, pela graça do Senhor, avançando, a nossa tendência de tornarmos esse momento algo religioso, mesmo que isso seja repetido para nós, que esse não é um momento religioso, que esses elementos, eles contêm em si mesmos, pela graça do Senhor, realidade espiritual, mesmo que isso esteja sendo repetido para nós vez após vez, a tendência de nós estarmos vivendo na prática a realidade desse momento como algo religioso é grande demais, irmão. E talvez exista para nós apenas uma salvaguarda nos dias em que nos reunimos para partir o pão. Que nós estejamos atentos, que tudo o que
o Senhor tem a nos dar, em termos de uma realidade espiritual maior, neste tempo, passa pela preparação dos nossos corações, pela maneira e pela vida que nós temos vivido no Senhor, e pelo quanto o Senhor tem alcançado nas nossas vidas, mais da atenção dos nossos corações. Porque, amado irmão, eu preciso dizer para você que este não é um momento em que as coisas vão acontecer instantaneamente. Este é um momento em que a nossa realidade espiritual, do que o Senhor tem a nos comunicar aqui, no que concerne a questão subjetiva da nossa experiência de realmente nos apropriarmos do Cordeiro de Deus, de nos apropriarmos pela fé de todas as virtudes do nosso Salvador, e isso nos ser comunicado pelo Espírito como um fortalecimento para toda a semana que nós atravessamos. Então, se nós não estivermos com as nossas vidas diante do Senhor, para que Ele vá então cativando a atenção dos nossos corações, os nossos olhos dificilmente nesse momento se voltarão para Ele, somente para Ele. Os nossos olhos estarão em muitas coisas, também nele, mas em muitas coisas. E esse momento é um momento em que o Senhor conclama o seu coração e o meu, como anfitrião dessa mesa, para que os nossos olhos estejam nele, somente nele. De modo que nada mais importa, irmão. Nada mais importa. E tudo que for diferente disso na nossa experiência, e aqui eu falo da sua mente e da minha, que é como um cavalo selvagem, e que se nós não estivermos aprendendo a levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, e aprendermos a estar olhando para Ele desde o momento em que nós entramos aqui, se é que nós podemos dizer assim, desde o momento em que os nossos pés pisam esse lugar em que a igreja se reúne, e que o dispensar de Deus é mais excelente do que aquele que você experimenta na sua casa. Se os nossos olhos eles não estiverem absolutamente voltados para o Senhor, nós o estaremos desonrando de alguma maneira. Então que o Senhor, Ele nessa noite nos ajude, despertando os nossos corações, para que nossos olhos estejam nele. Então, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido dos irmãos, que faz menção na profecia de Isaías a respeito do Senhor Jesus, sua glória, sua beleza. E a abordagem é tão preciosa que nos ajuda a compreender um pouco da nossa experiência. Porque se nós olharmos bem para o que está acontecendo aqui e nos colocarmos atentos ao que o Senhor está dizendo através de Isaías, o povo que andava em trevas é uma situação totalmente aplicável a nós. Porque nós andávamos em trevas. O apóstolo Paulo em Efésios diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, sendo conduzidos segundo o príncipe desse mundo, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Mas na riqueza e na misericórdia de Deus, Ele olhou para nós. E então, Ele, pela sua graça, abriu os nossos olhos. E o povo que andava em trevas viu grande luz, porque aquele Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, é o mesmo que resplandeceu no seu e no meu coração, na iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. E os nossos olhos então foram abertos, e nós nessa noite podemos nos curvar e dizer assim: ô Senhor, muito obrigado porque a excelência do teu conhecimento, a beleza e a fragrância da pessoa do Senhor Jesus, ela nos foi dada. Gratuitamente nós o recebemos, porque por uma iniciativa direta e particular do teu coração, o Senhor então lançou luz nas nossas trevas. E de uma maneira muito particular, o texto então relata o benefício
multiplicado da vida e da luz que nos foi entregue no Senhor Jesus. Então, Jeremias profetiza que aquele povo, que era um pequeno povo, foi multiplicado, mas não foi multiplicado apenas quantitativamente, mas a sua qualidade de vida, a sua qualidade de desfrute foi multiplicada, porque eles receberam a luz. Então ele diz, olha, a alegria foi multiplicada. Irmão, então esse é o espírito do nosso reunir nessa noite. O Senhor não está aqui para receber, ou mesmo ver, a tristeza do seu coração e do meu. Ele está aqui para receber, de forma a nós o dignificarmos com a alegria e a proclamação dos nossos corações, porque esse é o espírito dessa noite. Nós nos reunimos aqui para proclamar que o grande Deus, na sua misericórdia, quebrou o jugo que nos oprimia, nos libertou, nos deu vida, e nós então fomos libertos de toda a opressão que pesava sobre nós. E nós que éramos escravos, hoje somos um povo livre. E a libertação que o Senhor operou precisa encher e inundar os nossos corações, não como algo normal e comum, ou como algo que foi dito a você no dia e no tempo em que o Senhor alcançou o seu coração. Esse é o momento em que o Espírito precisa trazer à luz toda a alegria de um cativo que foi liberto, toda a alegria de alguém que estava longe e foi aproximado, toda a alegria de um povo que andava em trevas e agora recebeu uma resplandecente luz. E nós então podemos adorar o Senhor nessa noite com o espírito alegre, proclamando a vitória do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Aquele que quebrou o jugo que oprimia você e a mim. E se você continuar no texto, o versículo 4 diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, todo o jugo foi quebrado, a escravidão do pecado foi quebrada. Nós não precisamos mais andar obedientes a esse tirano que exercia o seu domínio sobre nós. Nós estamos libertos do pecado. Então essa noite é uma noite de alegria, e nós precisamos proclamar: Senhor, nós somos um povo livre. Então adore o Senhor, irmão, nessa noite, porque Ele é a verdade que sempre, todo tempo, está nos dirigindo e nos direcionando. Mais do que isso, Ele é Deus forte. Irmão, aqui está se referindo àquele menino que em si mesmo é Deus forte. Aquele mesmo que se encontrou com aquela escolta de guardas no jardim do Getsêmani. Aquele mesmo Senhor que se adiantou aos seus discípulos. Aquele general que não fica lá dentro, lá atrás da batalha, dando comando de guerra, mas aquele general que se adiantou, trilhou o caminho da batalha, venceu e pediu para que você entre naquele cortejo triunfal nessa noite, glorificando e dizendo: eu sou vitorioso em Cristo Jesus, e eu proclamo que recebi todos os benefícios da vitória absoluta conquistada pelo meu Deus forte. Ele absolutamente venceu. Então nós podemos nessa noite, como que num cortejo triunfal, nos achegarmos a essa mesa, proclamando: tu és Deus forte, Senhor. Ele se adiantou. Irmão, ele teve um contato direto com aqueles guardas, e o irmão sabe que ele se adiantou e não permitiu que nenhum dos seus tivesse em contato com eles. Ele foi à frente e disse: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus. E ele disse assim: eu sou. O irmão sabe que quando Jesus usou aquela expressão, todos os judeus que estavam ali, eles reconheceram muito bem aquela expressão. Porque Jesus usou a mesma expressão que Deus utilizou com Moisés, quando disse a Moisés que o eu sou libertaria o povo. Então quando eles disseram, quando Jesus disse: a quem buscais? Jesus disse assim:
Eles disseram, buscamos a Jesus. Ele disse, eu sou. Quando ele disse isso, relata a palavra para nós através de João, que eles recuaram e caíram diante da grandeza do poder do nosso Deus forte. Eles recuaram e caíram, mas o nosso Deus forte, ele veio para sofrer e morrer. Então ele mostrou toda a sua fortaleza, quando disse, a minha vida ninguém tira de mim. Eu espontaneamente a dou. Então o Senhor deixou claro, quando aqueles guardas recuaram e caíram, que não era Sinédrio, nem guarda romana, nem Pilatos, nem ninguém capaz de tirar a sua vida, mas ele espontaneamente a entregaria, demonstrando toda a sua força e todo o seu poder, e manifestando isso a nós. Nosso Deus forte. Mas vamos mais, ele também é Pai da eternidade. Irmão, Deus é Pai por toda a eternidade e comunicou isso a nós. Então nessa noite, adore o Senhor, porque Ele se fez por meio da graça da sua obra realizada em Cristo Jesus, seu Pai. Irmão, você não tinha acesso a esse Deus. Você não poderia se achegar. Você se lembra no tabernáculo que ele era todo cercado de uma cortina alta, branca, e que ninguém podia ver o que estava acontecendo lá dentro, ninguém podia transpor aquela cortina. Era uma cortina branca, tipificando a justiça de Deus, a justiça inatingível de Deus, de modo que você e eu, nós não podíamos entrar, mas glória ao nome do Senhor, havia uma porta. Havia uma porta naquele tabernáculo. E o Senhor Jesus, então, como aquela porta, ele abriu um caminho pela sua própria entrega voluntária. E você se lembra quando Jesus ressurreto, ele se encontra com aquelas mulheres, então ele diz assim, não me detenhas, porque eu vou para o meu Deus e vosso Deus, mas também eu vou para o meu Pai. Irmão, essa realidade era só dele. Essa realidade por toda a eternidade era só dele. E você e eu nunca teríamos condição de acessar isso. A realidade da paternidade de Deus o Pai para com Deus o Filho era algo inatingível para você e para mim. Mas o Senhor Jesus, pela sua obra, ele abriu um rasgo na Trindade e na paternidade de Deus para que eu e você, nós pudéssemos nos achegar. Agora eu vou para o meu Deus e vosso Deus, o meu Pai e vosso Pai. Então nós podemos nos achegar. E Ele é o Pai da eternidade. E mais do que isso, Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz porque Ele estabeleceu uma paz absoluta nos nossos corações. Então todos aqueles que são justificados agora têm paz com Deus. E Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Ele realizou uma obra capaz de aquietar o tumulto da sua mente condenada e da minha. Então já não há mais tumulto, porque não há condenação. E porque Ele estabeleceu a paz. E agora aqueles que foram tornados justos têm paz com Deus. Nós fomos então tornados justos. E a justiça de Deus foi satisfeita. E por causa da satisfação do coração de Deus, Ele comunica paz aos nossos corações. Então essa noite, que nós possamos adorar o Senhor com toda força dos nossos corações, de modo que se ouça nessa cidade grande júbilo de um povo que adora aquele que se fez favorável a eles. Graças ao Senhor. Vamos orar juntos. Senhor, nós te adoramos nessa noite, porque o Senhor nos favoreceu completamente.
Oh Senhor, muito obrigado, porque o Senhor disse naquela cruz que tudo está consumado. E que nós não precisamos, em hipótese alguma, lutar para nos achegarmos nessa mesa. Nós podemos nos achegar porque há um caminho aberto, livre, e não só nos achegar, mas nós podemos permanecer. E permanecer junto com todos aqueles que foram tornados dignos. Então nós olhamos para os nossos lados e vemos o povo que foi tornado digno. E nos alegramos, Senhor. E proclamamos que Tu és o Cordeiro Santo de Deus, que tira absolutamente o pecado do mundo. E que vive gloriosamente assentado à destra da majestade nas alturas, intercedendo por nós. E nós o vemos como um cordeiro recentemente imolado, aquele cordeiro digno que acabou com todo o pranto e toda a dor dos nossos corações, de modo que nós podemos nos alegrar, porque o Senhor padeceu tudo o que era necessário, para que nós pudéssemos ser tornados filhos na Tua família bendita. Aleluias ao Teu nome, Senhor. Glórias a Ti. Receba o louvor das nossas vidas nessa noite. Amém.